Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Efésios capítulo 6, verso 10. Os demais irmãos meus, fortalecer o Senhor na força do seu poder, revestir toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas irmãos, Deus abençoe a sua vida, entregar uma rápida revelação. A Bíblia diz que a armadura de Deus é necessária em nossas vidas. O que rompe a armadura é o pecado. São os pecados para a morte, que está escrito em Apocalipse, que os que cometem não herdarão o reino dos céus. Há os pecados que são falhas, que são os pecados que não fazem agravo ao Espírito. Esses pecados que não fazem agravo para o Espírito, eles não abrem a armadura, não rompem a armadura com a da justiça, que é da justiça e não da justiça. Porque são falhas do ser humano. Você não pode cometer esses pecados que rompem a armadura. Você não deve ficar rompendo mentira, prostituição, feitiçarias, Deus estranho. Tudo isso não permitirá que a sua armadura fique firme. O dia mau é todos os dias. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Homicídio rompe a armadura, consequência. Adultério rompe a armadura, consequência. Quando Paulo foi picado pela serpente, ele estava na inércia. Quando foi preso, estava na inércia. Pedro estava na prisão, dormia na prisão, que representa inércia. Eles estavam rompendo a armadura, por isso Deus usava situações para despertá-los do sono. Quem crê agora a Deus? João profetizou, há pecados para a morte e há pecados que não são para a morte. Tiago falou, cheio do Espírito Santo, nós tropeçamos em muitas coisas, tropeços que são falhas do ser humano. Mas os pecados que são para a morte, você deve abandonar de uma vez por todas da sua vida. Quem crê agora a Deus? De vez em quando eu tenho um dia certo para oprimir, só não caio na prática. Pecado voluntário. Que você não se arrependeu. Porque são pecados para a morte. Pecado voluntário é pecado para a morte. Que não são falhas suas. Você está involuntariamente infringindo o mandamento, fazendo mal ao próximo, que agrava o espírito, e você não está salvo. Você precisa se arrepender do pecado voluntário e resistir até sangrar o pecado. Ter outro Deus estranho, pecado para a morte. Quem são o diabo, a besta e o falso profeta? São aqueles que herdam todos os poderes ocultos para atormentarem os maus, os pecadores. São aqueles que aprovam a doutrina que a Bíblia reprova. O falso profeta, ele aprova aquilo que a Bíblia reprova. Não por cegueira espiritual, por ganância, por medo. Porque Jesus disse para aqueles fariseus, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Quem crê, glória a Deus? Jesus é fiel. Glória ao Pai, glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo, mistério, muito mais a Deus.
Mas os falsos mestres, por ganância, falarão para vocês palavras persuasivas. E os falsos mestres, eles entrarão na dissolução, inverterão a graça em dissolução. E eles apresentarão para você que é graça aquilo que a Bíblia reprova como pecado para a morte. Por isso, o lago de fogo e enxofre será inaugurado pela besta, pelo diabo, pela besta e pelo falso profeta. Agora o Hades já foi inaugurado. Porém, o amor de Deus pode resgatar até no Hades, se for preciso. Na verdade, se é preciso, perdão pela falta de expressão. Porque Jesus fala da parábola do rico e do Lázaro. E o rico chama o pai Abraão. Meu pai Abraão. E Abraão responde como filho. Chama ele de filho. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus disse: hoje a salvação entra nessa casa porque ele também é filho de Abraão. Você consegue compreender o amor de Deus? Que onde há esperança, há amor de Deus em nossos corações, onde há a palavra de Deus, a vida, a esperança, a chance de arrependimento. Por isso Jesus desceu 3 dias e 3 noites e pregou no inferno, que ainda não é o lago de fogo e enxofre, mas são as portas do inferno. Por causa da tradição, nós acostumamos falar inferno, mas na verdade é o Hades. Pregou no Hades. Pregou no Hades. E Jesus disse: vocês também terão que pregar lá, porque não para de chegar alma no Hades. Jonas, descendo no ventre do peixe, foi parar em espírito no Hades, que também é conhecido como inferno. São as portas do inferno. A pessoa está verdadeiramente à beira do inferno. Porém, o pai Abraão não chamaria o rico de filho se o Espírito Santo não estivesse habitando nele. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito, esses sim são filhos de Deus. Abraão não pode mentir. Porém, o rico, quando ergueu os olhos no Hades, logo aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então o pai Abraão o chamou de filho. Porém, ele não podia passar para essa terra novamente. E o pai Abraão disse: os que estão aqui não podem passar para lá. E os que estão de lá não podem passar para cá. Deus Santo, tem poder e glória. Não permita que a tua Não permita que a sua armadura venha se romper. Não fique pecando propositalmente, porque Deus sonda as intenções do coração. Quanto mais eu conhecer da palavra, melhorar o entendimento, aumentar meu conhecimento, menos eu sofro. Quanto mais eu quero ser justificado na lei, eu decaio na graça. O que é isso? Porque a Bíblia me manda ter mais entendimento, mais sabedoria na lei. E ao mesmo tempo, se eu quiser ser justificado pela lei,
eu decaio na graça, é aquele que não reconhece que é falho. É aquele que não reconhece que precisa de Deus, porque é falho. Quando você reconhece que precisa de Deus, mas já não vive mais você, mas Cristo vive em você, você não comete adultério, você não comete homicídio, você não faz mal ao próximo, você ama o próximo a ti mesmo. Tudo que te ensina, ao contrário disso, se opõe contra esses ensinamentos, que aprova o que a Bíblia está reprovando, é falso ensino, que te levará ao inferno. Porque a Bíblia, Deus não te deixará confundido. Ele não quer ver o seu sofrimento. Por isso, irmãos, arrepender de ter o Evangelho. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sente perfeito como Deus é perfeito. É ser irrepreensível. Está nas suas falhas, não em pecados. Falhas que são pecados, mas não pecados para a morte. Você precisa compreender isso na sua vida. Amém? Com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe poderosamente. Está fazendo uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, eu entro por isso, que está crescendo essa hora. Se eu posso estar visitando essas pessoas, que venham haver libertação, cura, livramento, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Porque está escrito em Filipenses, capítulo 2, verso 11, que toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero profetizar a bênção, o livramento, a libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu digo, amém. Leva a tua bênção em nome do Senhor.